Oi, pessoal. Vamos corrigir então as atividades que eu dei naquela primeira etapa, que vocês já devem ter feito, mas só para a gente dar uma conferida e tirar alguma dúvida para quem ficou ainda. Então, tem-se um material que contém água, alumínio em pó e sulfato de cobre. Tá me dizendo aqui que o sulfato de cobre é um sólido azul solúvel em água. Então, quer dizer que esse solúvel em água, ele vai se dissolver, a gente não vai enxergar ele. E a primeira pergunta está pedindo quantas fases tem o material. Então, ela vai ter duas fases, porque você vai enxergar a água e vai enxergar o alumínio em pó. A água e o sulfato de cobre vai ser uma mistura homogênea. Já o alumínio em pó e a água vai ser uma mistura heterogênea. Como você faria para separar essas substâncias sem perdê-las? O processo de filtração vai separar o alumínio, porque ele vai ficar em cristalzinhos, em floquinhos, então se você filtrar ele, você vai conseguir separar. E o processo da água com o sulfato de cobre vai ser, vocês vão esquentar ele, né, destilação simples, vai esquentar, vai chegar no processo de ebulição, e então a água vai evaporar e vai sobrar apenas o sulfato de cobre. A questão 26. Com relação aos materiais e aos processos de separação, julgue os itens marcando C para corretos e E para errados. Então, na filtração, as partículas sólidas, por terem tamanho maior que os poros do filtro, ficam retidas nesse material. Sim, elas ficam retidas. Sim. O sulfato de cobre pode ser separado do enxofre por meio da dissolução fracionada seguida de decantação. Errado. A água dissolve o sulfato de cobre, tá? Beleza? Só que, para separar o enxofre do sulfato de cobre, tem que realizar a filtração. O enxofre vai ficar no papel de filtro e assim você vai conseguir separar os dois. Então, esse daqui é a alternativa errada. O sistema formado por sólidos pode ser homogêneo e heterogêneo dependendo da natureza dos sólidos. Pode ter o açúcar e o sal, areia e sal, são misturas. E a separação da serragem e areia pela água é um exemplo de decantação, pois a serragem flutua e a areia precipita-se. Sim, né? A serragem ela é menos densa que a água, então ela sobe, e a areia, por ser mais densa, ela desce. Então, só a letra B que está errada. A questão número 2. Em que acreditavam os alquimistas? Quais as suas principais atividades? Acreditavam que podiam transformar qualquer metal em ouro, acreditavam que achassem a pedra filosofal, conseguiam obter ouro de outros materiais, e o elixir da longa vida, eles acreditavam que através da pedra filosofal eles iam poder curar todas as doenças. Isso aí a gente já falou um pouquinho em aula, né? Eles eram muito envolvidos com senso comum, misticismo, espiritualismo, filosofia e outras abstrações. Em que consistia a teoria do flogístico? Ela foi proposta por George Ernest Stelling em 1731. Ela explica que os corpos dos combustíveis contêm uma chama, o que sobra, o que libera durante a queima, seria o flogístico. Cite uma das contribuições de Lavoisier para o surgimento da química como ciência. O Lavoisier ele é considerado o pai da química, pois desde o início da abordagem ele era muito cuidadoso com medição, precisão, planejamento, entre outras leis, a lei da conservação das massas e assim por diante, que a gente vai ver mais para frente, em que a alquimia contribuiu para o desenvolvimento da química.
no desenvolvimento de aparelhos e técnicas laboratoriais. Ela contribuiu também para o avanço da química moderna. Através de experiências, conseguiram criar muitos remédios, né? A técnica de tu pesquisar, de tu observar em laboratório também. O que diferencia o conhecimento químico do senso comum? O conhecimento químico é aquilo que é feito, que é testado, que é experimentado. O senso comum é aquilo que a gente tem conhecimento do dia a dia que acontece. A questão número 22. Considere o esquema ao lado. Quais estão corretas? Então, temos 5 componentes. Será que tem 5 componentes? Aqui a gente tem uma molécula. Aqui a gente tem outra. Aqui a gente tem outra, né? Aqui temos outra e aqui temos outra, que são moléculas que são diferentes. Então, sim, tem 5 componentes. É formado por 2 substâncias simples? Errado, tá? Aqui tem 2 bolinhas cinzas. O cinza quer dizer que é o mesmo elemento. Se é o mesmo elemento, então é uma substância composta. Desculpa. Foram usados apenas 2 elementos químicos? Sim. Por que eu sei que foi usado só 2 elementos químicos? Porque eu tenho uma bolinha azul e tem bolinha cinza, só dessas cores. Então, a gente poderia dizer que é o oxigênio, o carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? É um material? É um material? Falso. Não é um material, é uma substância. E temos 5 substâncias simples e 2 substâncias compostas. 5 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Vamos ver. Substância composta, 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 simples, composta e composta. Então, a letra E também está errada. Então, aqui deixa eu corrigir. Vai ser a letra B, a letra E e também a letra F falsas. Não tem letra. A letra D, não é? Letra D. Beleza. O que é descontinuidade na matéria? A matéria, né, é tudo que existe ao nosso redor, tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço. O meu avião é uma matéria, o meu telefone é uma matéria, porém, por mais juntinho que seja essa matéria, tem espaço entre uma molécula e outra. Isso quer dizer a descontinuidade da matéria. Que por mais unido que sejam as moléculas, ainda vai ter espaços entre eles. Ok? Obrigado pela atenção e bora estudar, pessoal. Beijo!